E aí, Reclamers, belezamente? Olha nós aqui outra vez, chegando na área diretamente da minha casa para nos mantermos em segurança, né não? Se liga para você saber o que tem no programa de hoje. No One Minute Portfólio, vamos conferir a dica do diretor de criação da Agência África, Aaron Sutton. E fique esperto, hein, que hoje é dia da nossa Seleção Reclame, sempre mostrando para você os melhores filmes do mercado. E tem também um super open house com o fotógrafo Klaus Mitteldorf. Antes dessa quarentena começar, eu fiz uma entrevista muito especial com a cofundadora da Flag CX, a querida Luísa Martini. E a gente bateu um papo muito interessante e falou sobre tudo um pouco, sobre mercado, empoderamento, liderança e até família. Com vocês agora, Luísa Martini. Se desuma! Cara, deixa eu falar pra vocês, eu não conhecia a minha entrevistada de hoje, assim, pessoalmente. Já tinha ouvido falar dela e do marido dela. Mas olha, quando eu fui pesquisar sobre ela, eu fiquei tão impressionada e tão afim de fazer essa entrevista, porque ela é uma mulher cheia de vertentes e conteúdos e a gente vai trazer um pouquinho de tudo isso pra cá. Ela é sócia da Flag CX e a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Luísa Martini, um prazer tê-la aqui. Tudo bem, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, desse início, dessa menina que veio lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e hoje lidera, né, sócia de um grupo como a Flag CX. Comecei a minha vida profissional muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e o meu pai sempre me incentivou muito a estudar, enfim, a ter a minha vida, a desenvolver a minha carreira profissional e ter independência, eu acho, principalmente, sabe? Eu sou formada em desenho industrial e publicidade. E desde aquele momento eu comecei a trabalhar já em uma área muito criativa, assim, então desde criança eu gostava muito de moda, gostava de desenhar, gostava de imagem e eu comecei a minha carreira profissional criando imagens, então eu comecei como designer, como diretora de arte e muito rápido eu aprendi a trabalhar com vídeo também, em um momento assim que mal tinha internet. Como é que você foi entrando nesse mercado de publicidade aqui em São Paulo? Então eu me formei lá em Pelotas mesmo, fui trabalhar em Porto Alegre. Esse foi mais ou menos o momento que eu e Martini a gente começou a namorar, a gente já se conhecia desde a adolescência, na verdade. E a gente começou a trabalhar junto, a fazer coisas junto, né? E a Cubo saiu de Pelotas, foi para Porto Alegre, ele já estava aqui em São Paulo, mas o time todo foi para Porto Alegre e eu fui trabalhar lá junto com eles. E foi muito potencial esse momento dessa nossa união, dessa parte de digital e a minha parte de vídeo e tudo mais, porque era uma coisa que não tinha. E em seguida, 2 anos depois, eu vim para São Paulo, que aí a Cubo começou a se expandir aqui. Foi quando eu comecei a liderar alguma coisa, né? E foi assim, de uma semana para outra eu estava liderando um time de 150 pessoas, de todas as áreas de produção, então eu fazia essa liderança de todas as áreas de produção, então todo o desenvolvimento tecnológico, toda a parte de vídeo, a gente fazia ativação, a gente fazia game. E nesse momento eu me deparei com esse time de 150 pessoas e eu tinha 27 anos. Caramba! 27 eu tinha 27 anos e a média de idade da Cubo, que tinha mais de 200 colaboradores já nesse momento, que foi uma diferença de 3 anos em eu chegar em São Paulo e esse momento, a média de idade era, acho que 24, 25 anos mais ou menos. Caramba! Então, isso definiu muito, assim, o que é liderança na minha história, porque eu sempre, e eram os meus amigos trabalhando, eram as pessoas da minha idade, assim, então eu nunca
me sentir nessa posição acima. Para mim, liderança era fazer junto. Muitas mulheres, quando elas vão chegar em cargos de liderança, elas passam por um caminho um pouco tortuoso, um pouco difícil, enfrentam alguns tipos de preconceitos, pessoas que têm algum problema em ser liderado por uma mulher. Você já passou por isso e como que foi driblar todo esse preconceito? Já passei bastante e eu tinha que ficar reforçando muito, coisa muito chata que acontecia, que me apresentavam. Eu era diretora de operações da Cubo, me apresentavam como esposa do Martini. Era péssimo, com certeza, assim. Eu acho que o meu caminho foi sempre reforçar, então eu ficava reforçando o tempo inteiro. Gente, eu sou diretora de operação, né? Estamos aqui em um ambiente profissional. Abrir os olhos das pessoas para elas não fazerem aquilo, né? Porque não estava certo. Eu acho que é um desenho cultural mesmo da sociedade que está enraizado de uma forma que a gente nem percebia, né? Que há algum tempo atrás a gente começou a perceber e ainda bem, porque tem muita gente, tinha muita gente e ainda tem muita gente sofrendo com essas raízes culturais. E hoje a gente vê muito nas agências de publicidade os profissionais massacrados, deprimidos, trabalhando por 18 horas seguidas, não tendo tempo para a sua vida pessoal, passando por prazos cada vez mais curtos, né? Como que você enxerga isso hoje? Isso é uma coisa impensada, é uma coisa bizarra realmente, assim, que as pessoas para terem o seu trabalho, para fazerem o que gostam de certa forma, porque esse é um mercado que as pessoas são pessoas criativas. Então, desde o início da Flag em 2012, nessa cultura mesmo e nessa criação dessa arquitetura de empresa, de local de trabalho. Então, a missão do clã, quando ele foi criado, era criar uma experiência de vida incrível no trabalho. Porque também a gente teve sempre muito essa conexão da saúde mental, de um lugar ser o lugar de trabalho ser um lugar de inspiração, um lugar de crescimento. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da questão da mulher aqui dentro da empresa. Como é que vocês tratam isso? Vocês tentam ter esse equilíbrio, ter mulheres trabalhando? Super. Qual que é a preocupação de vocês nisso? Também encaminhar mulheres para o papel de liderança. Como é que isso é feito? A gente tem hoje diretrizes em todas as empresas de ter uma equalidade, não só no número total de pessoas, mas também nas áreas. Então, criação é uma coisa que a gente está trabalhando bastante. Operação é uma coisa que a gente não precisa trabalhar, porque a grande maioria já é mulheres, mas criação, sim. A gente tem mulheres incríveis na criação hoje, nas nossas empresas, e a gente tem muita mulher liderando empresas. Então, hoje a gente está bem equilibrado, mas assim, se tu for pegar cargos de liderança nas empresas, eu acho que mais de 70% são mulheres. A Luísa trabalha com o marido dela, com o Roberto, que é mais conhecido como Martini. E como que é isso? Esse dia a dia de vocês estão há muitos anos trabalhando juntos. Super. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de trabalho, como é que é trabalhar. Curiosidade mesmo, cá entre nós mulheres. Quando a gente se conheceu, a gente já se conectou nesse lugar do trabalho. A gente já fazia coisas parecidas e isso sempre foi, obviamente, uma coisa que nos conectou, porque a gente tem as referências, o que nos inspira, os lugares que a gente quer ir, as coisas que a gente quer visitar, elas conversam muito, obviamente não são as mesmas, mas elas conversam e também se potencializam, então a gente trazendo cada um no seu perfil, trazendo, né, coisas novas e inspiradoras também. E o que a gente construiu, a gente entende como uma potência dessa união e dessa complementaridade, assim, a gente é muito diferente. E agora nós vamos conhecer aqui a Flag. Vamos lá. E toda a estrutura que, inclusive, tem a mão do Roberto, né? Super. A super mão do Roberto Super, e do Martini. Tem. Sabe o que eu queria falar? Sobre um trabalho muito bacana que eu vi, enfim, de projeto, enfim, do Kobe Bryant. Sim. Cara, que infelizmente acabou de falecer tem pouco tempo. Um choque, né? Um choque. Ele com a filha, enfim, dessas tragédias que a gente várias famílias, né? Pois é.
É muito triste. Muito triste. Mas vamos falar desse projeto que é muito legal, que foi uma das coisas incríveis que ele deixou enquanto estava aqui com a gente, né? Antes de passar para um outro plano, para uma outra energia. Era uma energia, foi incrível, assim. Foi, sabe aqueles momentos da vida que tu quer colocar num quadro e deixar na parede? Foi quase um sonho mesmo. Aquele projeto a gente fez, acho que foi 2015 ou 2014 também. A gente fez uma mesa, que é uma das empresas do ecossistema da FlexCX também. A gente fez uma mesa no Facebook. Foi um projeto junto com o Facebook na sede em Melon Park. E a gente tinha esse desafio do Kobe, que era criar alguma ideia que ajudasse a combater a obesidade infantil no Brasil. Fala Brasil! I recently challenged my friends at Flag and Mandala to think of creative ways to get Brazilian kids to stay active and play sports. We know this keeps them healthy and teaches them to become disciplined leaders as they grow up, and that's hugely important. Later this month, we'll all be getting together here in California to take this challenge head on. Over the course of 5 intense days, we will conceive, develop, prototype something that will engage Brazilian kids in sports. We don't know what's going to come of this, but we know it will be powerful and transformational. We are now looking for one last member to join our team. Could this be you? We need someone who gets it, who's willing to take risks, work long hours, and sweat it out. If you want to play with us, show us why, and we'll see you here in Los Angeles. Valeu! Ele já tinha uma história com o Brasil, ele tinha vindo já algumas vezes. E aí a gente foi para lá, a gente encontrou ele no primeiro dia, ele passou esse briefing pra gente e foi muito inspirador. Ele contou pra gente como o esporte salvou ele e todos os trabalhos que ele fazia para levar o esporte para crianças e para jovens. E a gente passou esses 5 dias trabalhando, foram 15 profissionais, a gente trabalhou 96 horas, praticamente direto, a gente fazia turnos. E aí no final do dia, no último dia, a gente mostrou para ele, a gente foi apresentar esse trabalho e a reação dele foi incrível, sabe? Ele olhou assim e falou, vocês fizeram tudo isso em 5 dias. Eu quero contratar todos vocês. E a gente, onde que eu assino? Que delícia! E aí, o que a gente, esse projeto, foi uma plataforma desenhada para um sistema de comunidade que se gerassem pontos de criação de times, de esportes, de eventos esportivos, liderados por comunidades de uma forma descentralizada. E que, assim, ajudando crianças de bairros, crianças de qualquer lugar do Brasil a praticarem mais esportes. Muito legal, cara. Foi demais. Se você puder dar uma dica para quem está começando, para aquele carinha que sonha um dia em trabalhar nessa área, com comunicação, com propaganda, o que você pode dar de dica? Eu acho que a coisa mais importante é autoconhecimento mesmo. Eu acredito muito em achar o sonho das pessoas. É assim que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar. E aí a gente vai ter energia para fazer acontecer mesmo, sabe? Muito legal, Luísa. Obrigada de verdade, viu? Eu que agradeço o espaço. A gente que adorou. Obrigada. Essa foi a nossa Sigismunda, Luísa Martini. High temperature is 8 degrees above normal. Experts are warning. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Say
never bothered me anyway. Uma das primeiras coisas que quando eu puder sair da quarentena é ir para a agência e ir nos clientes, evidentemente que protegido, porque muito provavelmente nessa primeira saída a gente vai ter que estar com máscara, etc. Mas isso é o que eu quero fazer assim que terminar essa quarentena. Bom, gente, pausa rápida para dar uma cuidada aqui nas minhas crianças. Daqui a pouquinho a gente volta. Antes dessa quarentena começar, a gente foi recebido de portas abertas na casa do fotógrafo e diretor Klaus Mitteldorf. Ele que já fez campanhas para grandes marcas no Brasil e que também já expôs o seu consagrado trabalho artístico ao redor do mundo, abriu a sua galeria pessoal pra gente. Então aqui, com a ajuda de uma grande vizinha aqui, chamada Antônio Gerassi, a gente fez uma galeria, quase todas as minhas obras, e onde tem um pouquinho de tudo que eu fiz na vida. Então, nós somos tudo coisas de exposição, de várias fases, né? Preto e branco, cor, são coisas montadas. Você tem fotos de tudo, tem matéria da Playboy alemã, tem de tudo que você pode imaginar aqui, tá? Esse trabalho aqui é lindo também. Em seguida, O Último Grito, de 98, um original também. Aí você tem a parte gráfica da minha vida dos anos 80. Aí tem as fotos de surf, que foi meu começo. Eu comecei como surfista e fotografando no mundo do surf. Esse é o David Carson, que é um designer famosíssimo no mundo inteiro. Essa é uma foto que eu fiz dele, e ele fez um cartaz para a Bienal de Milão em 97, que eu gosto muito disso aí, acho muito bonito. Isso também é a exposição Next, que é a última que eu fiz, que estava lá no Milão, tá? São obras diversas aí, com várias montagens. Essa capa do meu livro Next, que sai exatamente em 2017, então. 18, desculpa, tá? E essa é uma foto histórica também, antiga, de uma das Playboys que eu fiz. Tem, quer dizer, tem de tudo aqui, né? É bem divertido. Tem também lá em cima uma série que é muito legal, que é uma série de gritos que eu fiz na Alemanha, numa estrada, com uma atriz alemã, em 93, aqui, uma sequência de 22 fotogramas, que também na Pinacoteca do Estado, em 98, era gigante, 8 metros de comprimento, essa peça aí. Isso era uma maquete para aquilo. Então vocês têm um monte de coisinhas pequenas que eu usei, assim, eu faço muito estudo das coisas que eu faço, que eu boto em exposições. A gente faz pequeno primeiro e depois fazer grande. Aqui em cima são tudo livros meus, né? Eu publiquei 15 livros, é muito livro com minha arte, né? E esses livros, muitos deles ainda estão à venda, tá? Se o final for feliz, não nos perdoarão. Saber, vamos fugir desse lugar, bebê. Brasílias do Sul, fuga de Alcatraz. Viver nas marginais como Bonnie and Clyde. Viver antes que acendam as luzes da ribalta. Olhares se cruzem, acusem minha falta. Faz muito tempo que eu faço isso. Estou muito feliz de estar com vocês no programa. Espero que vocês tenham curtido, tá? Minha vida é um pouco complexa, tem coisas diferentes, são várias fases, assim. E como eu falei, arte, para mim, é terapia. Então, cada fase da minha vida, eu botei para fora um tipo de coisa. Vocês vão entender por quê. E adorei estar aqui. Bom ver vocês. Tchau. Você tá precisando daquele upgrade no seu portfólio? Fica adiando, é? Então se liga que esse quadro foi feito para você. O One Minute Portfólio. Você vai ficar por dentro de dicas muito especiais para dar aquela turbinada. E hoje quem dá essas dicas é o Aron Sutton, da Agência África.
Minha dica de portfólio é a palavrinha que está hoje na moda, é diversidade. Então, acho que o importante é você ter no portfólio o máximo de diversidade nas suas peças. Você ter um videocase, você ter uma ação digital, você ter um evento, você ter um spot de rádio, um roteiro de filme, se for possível, um filme, se for possível. Mas é trazer diversidade de ideias. A gente hoje precisa... não existe um formato só de propaganda, não existe uma fórmula mágica de criar ou de ter ideias. Então, as ideias vêm de todos os lugares e as formas de apresentar essas ideias têm que ser diferentes também. Então, a minha dica é isso, diversifique, traga para dentro do seu portfólio o máximo de opções e de ideias diferentes. Baby! Coming! Alexa, turn down the thermostat. Okay, turning down thermostat. Ready. Huh, here we go. What do you think people did before Alexa? Alexa, turn the temperature down 2 degrees. Thank you, dear. Alexa, tell me a joke. Jokes. God, you think I know loads? Look at me. Next. News! Get your news here! Alex, what's today's news? Doesn't matter. It's all fake. Al, play that song I like. Al, next song. Alexei, tell us something interesting. Okay. The Earth is flat, and a witch stole his pants. Aleximus, send this message to Prince Constantine. Alicia, remind me to delete those tapes. Yes, Mr. President. I ain't deleting. Yeah, I don't know what people did before Alexa. Alexa, play my favorite song. Ah, gente, é isso. O Reclame de hoje vai ficando por aqui mais uma vez da minha casa. Eu adoro receber vocês e a gente ainda aproveita para continuar o nosso isolamento social, que é tão importante, né? Bom, então a gente tem um encontro marcado semana que vem aqui no Multishow às 17 horas, hein? Eu tô esperando vocês. E tô esperando vocês todo dia, toda hora, lá nas nossas redes sociais, hein? Se inscreve, segue a gente. Um beijo. Tchau.